Glória a Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs e prediletos ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta na paz do Senhor Jesus sou eu mesmo, seu querido irmão Emerson Nunes. Queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, hoje sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Irmãos, amados irmãos e irmãs, diante das orações que eu tenho orado pela Igreja Deus de Amor e por todos os irmãos e irmãs de todo o Brasil e toda a terra, louvado seja Deus. Deus falou comigo fortemente e por esses dias eu vim relutando com Deus para entregar essa visão. E Deus falou comigo para se entregar. Eu falei: Senhor, usa vaso seu, servo de Deus, para entregar lá. Deus falou: não adianta, meu servo, porque eu tenho enviado os profetas meu, servo meu, para avisar, mas muitos não estão dando crédito, pelo contrário, estão afrontando o meu servo de Deus e as minhas servas. E meus irmãos, eu tenho uma visão para entregar a vocês da parte de Deus, de alerta para todas nós da Igreja Pentecostal Deus de Amor e toda a liderança. Louvado seja Deus. Eu estava orando muito a Deus para que Deus venha fazer um milagre na nossa igreja, para que Deus venha sarar as enfermidades daqueles que estão enfermos, para que possa voltar a fazer a obra de Deus, que através disso, desse tratado de Deus, voltará a ficar firme com o Senhor. E Deus, nesse momento que eu estava orando, Deus mostrou para mim, eu vi uma mão, descia do céu, uma mão gigantesca, muito grande, meus irmãos, como fogo, e em cima daquela mão, na palma daquela mão, eu vi um varão de branco. Quando contemplava o rosto, que ele brilhava muito, e uma espada na mão, e aquela mão descia até a sede mundial, e conforme aquela mão descia, aquele anjo também, naquela palma daquela mão, aquela mão parava, e aquela virava uma escada de ouro, aquele anjo descia com a espada na mão e entrava ali dentro, e depois não contemplava mais nada. Depois só ouvia a voz de Deus em bradar com grande poder, dizer: meu servo, assim te digo. E agora eu falo para vocês, irmão, assim diz o Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que fala em minha boca. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, falou comigo dizendo que assim como foi uma surpresa para muitos em nossa igreja, que fez a igreja se dobrar em joelhos, abalada, Deus falou comigo mais uma vez: por esse povo não dá ouvido à minha voz, no que eu falei a você, meu servo, para que tire os templos de Baal da minha casa e os balins. Como foi uma surpresa à igreja pelo acontecido que abalou a igreja, fez a igreja prostrar a mim de joelhos, a igreja terá uma outra surpresa que vai abalar o mundo inteiro. Choro e luto haverá por causa da rebeldia, porque não deu ouvido à minha voz do que eu tenho falado na boca dos meus humildes servos e servas. E assim diz o Senhor: por não tirarem os templos de Baal e as orgias de balins espiritual da minha casa, a minha espada, a minha ira descerá. Sepultura será aberta, porque está tocando na minha doutrina. Muitas almas estão descendo para o abismo pelo engano de Satanás, porque essa obra foi eu que levantei na terra
para dar continuidade e sequência o que começou pela mão do próprio Deus, do meu Filho Jesus, aos apóstolos. Dessa maneira Deus falou comigo. E a minha ira cairá, e aqueles que estão nas orgias de adultérios, fornicações literal, as suas vergonhas serão expostas publicamente, mundialmente, porque nada fica oculto diante dos meus olhos que não seja revelado, porque eu já não suporto mais tanta hipocrisia, tanta falsidade com meu nome. Estão denegrindo a minha doutrina, machucando os meus servos, estão perseguindo os meus profetas, calando a boca dos meus profetas para que eles não preguem a verdade. E todos eles saberão que eu sou Deus, e vou mover o castiçal de cada um. Então a mesma surpresa que tiveram, que abalou a igreja, vós terão uma outra surpresa, que vai fazer a igreja chorar, que vai fazer a igreja se dobrar em joelho, pedindo a minha misericórdia, mas não terei, porque isso é necessário, porque toda pedra de tropeço na minha obra será tirada, será arrancada, porque eu, Senhor Jesus, sou a pedra de tropeço no caminho dos seus inimigos. Aleluia. Então, irmãos, aí está a revelação de Deus, qual Deus passou para mim, para entregar a vocês, a todos nós da Igreja de Deus e Amor, para que nós se arrependa, para que nós se humilhe e volte ao primeiro amor. Ouça a correção de Deus, como diz em Provérbios 8:32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurado serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção e sede sábios, não rejeiteis, porque bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas, cada dia esperando junto à minha entrada. Porque o que me achar, achará vida, e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos que me aborrecem, amam a morte. Aqueles que estão aborrecendo a Deus, trazendo o paganismo para a casa de Deus, desrespeitando a Deus, amam a própria morte. E o anjo do conserto, o anjo do juízo enviado por Deus, usado pelo Espírito Santo, vai descer na Igreja Deus de Amor na terra. E vai ser feita uma limpeza na Igreja Deus de Amor. Será tempos muito difíceis, durante 3 a 4 anos. Mas durante esses 3 a 4 anos será o ano também do juízo de Deus sobre essa igreja. Porque estão destruindo a obra de Deus. Essa obra não é do homem. Essa obra é do Espírito Santo de Deus, é de Jesus. E aqueles que fizeram voto e não cumpriram, vão cair na espada também. Todos vão cair. E assim diz o Senhor, pelo poder do nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus que fala em minha boca, que todos os seguidores dos falsos profetas, que estão aplaudindo os falsos profetas, cairão à espada. Vão ser feridos pela espada de Deus, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Diz o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Essa revelação vem de Deus, não é do irmão Emerson Nunes. Mais uma vez Deus está falando. Deus quer que tire os templos de Baal da igreja. Deus quer que tire os balins da igreja. Vocês sabem o que é? Que é os costumes pagãos dentro da igreja, os cultos antropocêntricos. Senão o castigo de Deus vai descer mais ainda. E a igreja vai ter uma grande surpresa. Não sei quando será, mas terá uma grande surpresa de luto. Deus vai tratar com pessoas no leito, vai purificar e vai recolher. Haverá um choro, haverá um luto na igreja pentecostal do Deus Amor por não dar ouvido à voz de Deus, por não dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, que tem falado na boca dos humildes servos de Deus e servas de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. E para confirmar essa visão,
eu abri a Bíblia e a Bíblia saiu em Amós, capítulo 9, que diz assim: Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar, e me disse: fere o capitel, estremeçam os umbrais, e fazem tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles, e nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará, ainda que cave até o inferno. A minha mão os tirará dali. Se subirem ao céu, dali eu farei descer. E se eles esconderem num cume do Carmelo, buscar-lo-ei, e dali eu tirarei. Se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei a ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles, para o mal, e não para o bem, porque o Senhor Jeová dos exércitos é o que toca a terra, e ele se derrete, e todos que habitam nela chorarão, e ele subirá toda como um rio, e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, que fundou da terra a sua obada, e que chama as águas do mar, e derrama sobre a terra o Senhor e o seu nome. Não me sois vós, filhos de Israel, como os filhos de Etiópes, diz o Senhor. Não fiz subir de Israel da terra do Egito, aos filisteus, aos Cautor, e aos sírios, e aos Iodequir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra o reino pecador. Eu destruirei, e sobre a face da terra, mas não destruí toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode um grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão a espada, e os que dizem não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Deus está falando que aqueles que são fiel, Deus vai livrar, mas todos aqueles que estão soberbos, estão exaltados, não estão dando crédito às visões de Deus, pelo contrário, estão usando a imagem da besta para afrontar o servo de Deus, cairão a espada. Então aqui, meus irmãos, está mais uma vez essa revelação de Deus, essa última revelação que Deus me passa nesse ano para entregar, que durante todo esse ano foi o ano do aviso, foi o ano da tocação da trombeta, desde a primeira visão de 11 de janeiro de 2019, depois dia 18/4/2019, louvado seja Deus, depois dia 29 e demais dias à frente, Deus tem entregado visões e não tem dado crédito. Agora aqui, Deus está falando mais uma vez, e por não dar ouvido à voz de Deus, já está decretada a sentença de Deus. E depois, o homem determinado morreu uma só vez. Depois disso vem o juízo. Agora Deus está falando no trono da graça, para que todos se arrependam, todos nós se arrependam. Depois virá o do juízo, e não adiantará mais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, está aí mais uma vez essa visão de Deus, essa visão da parte de Deus, qual Deus lhe mostrou uma mão descendo do céu gigante, aquela mão muito poderosa. E eu vi um anjo na palma daquela mão, com a espada na mão. E esse anjo é enviado por Deus, pelo poder do Espírito Santo, o anjo do concerto, vai descer na igreja Deus de Amor. E a espada cairá sobre todos os falsos profetas, todos os seguidores do falso profeta, e todos aqueles que estão contra a doutrina do Senhor. Porque é como a Bíblia diz: o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos que odeiam a Deus, amam a sua própria morte. Então aí está, meus irmãos, a voz de Deus,
Assim diz o Senhor: tira os templos de Baal da minha casa, e os balins, e as orgias, e os adultérios espirituais, que é esses cultos pagão e esses cultos antropocêntricos que não me agrada. E assim diz o Senhor, que os que estão nas orgias sexuais, literal, os que estão no adultério e na fornicação, as suas vergonhas serão expostas, para que todos vejam que nada ficou oculto aos olhos de Deus que não seja revelado. E amados irmãos, não se escandalize pelo que vai acontecer, porque isso é necessário que aconteça para o cumprimento da palavra de Deus, da vinda de Jesus, e também para aqueles que estão de engano, não permaneçam na casa do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus abençoe.